Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Desde já agradeço o convite de estar participando com vocês desta oportunidade de estudo e reflexão dessa obra maravilhosa Jesus no Lar, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Neio Lúcio. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve prece, serenando as nossas mentes e corações, elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer por este momento de aprendizado e que o Mestre Jesus nos envolva com a sua luz, nos trazendo paz, harmonia e muita sustentação. Assim seja, graças a Deus. Nessa obra, cada capítulo aborda temas variáveis que nos trazem preciosas lições ministradas pelo Mestre Jesus. E hoje vamos abordar o capítulo 15, o ministro sábio. O discípulo Mateus estava expondo suas opiniões sobre a missão dos que governam a massa popular, o povo, especificando deveres que deveriam ser cumpridos por esses administradores e das dificuldades dos servos, ou seja, daqueles que participam e auxiliam esse governo. E essa conversação avançou pela noite adentro, até o momento que Jesus percebeu que os aprendizes lhe esperavam uma palavra amiga e narrou sorridente uma história. Ele começou a contar que existia um reino onde internamente começou a aparecer um grupo de adversários do rei. E pouco a pouco, esse espírito de rebeldia começou a crescer em certas famílias revoltadas. E em poucas semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o rei, impedindo-lhe de tomadas de ações. Preocupado com o que estava acontecendo, ele convidou um hábil juiz para participar do seu governo como primeiro-ministro, com o propósito de auxiliá-lo a apaziguar e conter essas revoltas. E esse juiz começou a criar uma quantidade enorme de leis e documentos escritos, que não surtiram nenhum efeito para mudar essa situação de insatisfação desses que se rebelavam. Desiludido, o rei então substituiu esse juiz por um doutrinador famoso que somente fazia discursos veementes e preciosos, que também não modificaram os ânimos das pessoas e continuava o clima de perturbação, onde os inimigos internos continuavam agitando as massas e abalando o prestígio do seu reinado. Então o soberano pediu socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, em vez de trazer palavras de esperança, equilíbrio, de paz, amaldiçoou de imediato todos aqueles que eram contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o rei trouxe um médico, mas tão logo se viu no palácio real, partilhando as honras públicas, afirmava que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. O rei, pressentindo que o trono estava em perigo, substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis dos apoiadores do rei, mobilizando-as contra os irmãos insubmissos, e aí estabeleceu a guerra civil. Então, inúmeras vidas foram ceifadas, inclusive do próprio general. Aqui vamos dar uma pausa nessa narrativa, pois já temos vários elementos para refletirmos. Desde que o mundo é mundo, sempre existiram os conflitos sociais, econômicos e políticos. Essas turbulências fazem parte do nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, uma vez que abriga as almas imperfeitas, que somos nós, e que estão ainda nesse grande aprendizado das relações humanas. Nessa história, o rei, enfrentando esses conflitos, ele fez várias tentativas
chamando aqueles que, devido às suas habilidades e conhecimento, pudessem auxiliá-los. Então, primeiramente, ele convidou o juiz, que apenas se preocupou de criar leis e decretos. As leis são necessárias para organizar a sociedade, onde se definem direitos e os deveres dos cidadãos. E as leis estão apropriadas aos costumes e caráter de cada sociedade e variam conforme o progresso dos conhecimentos. Dando exemplo, há 2 anos que a Arábia Saudita começou a permitir que as mulheres pudessem dirigir um carro, adquirir a carteira de habilitação, pois antes era proibido. Quem cria essas leis são os homens, que imperfeitos, nem sempre elas estão de acordo com a justiça, pois regula apenas algumas relações sociais. Aí vamos encontrar os abusos e arbitrariedades dessas leis. E quando são apropriadas, nem sempre são aplicadas de forma igualitária, havendo 2 pesos e 2 medidas para uma mesma infração cometida por pessoas diferentes. A segunda tentativa do rei, que foi o doutrinador, que somente fazia discurso, mas ficava só nas palavras. E aí temos que ter cuidado. Justamente nesse momento que temos esses conflitos políticos, estamos em época de eleições, onde nós, como cidadãos, temos esse dever de votar, de estar avaliando esses candidatos, saber de sua história, daquilo que já fizeram, pois sabemos que muitos utilizam-se da política não para promover, o desenvolvimento, o progresso dentro daquela comunidade, daquela cidade, daquele governo, daquele país. Muitos utilizam-se dessa política somente para atender os seus próprios interesses pessoais. E aí se utilizam da palavra, fazem promessas que não serão cumpridas. E, claro, futuramente isso gerará frustração, raiva e conflitos. Precisamos também ter o cuidado com os discursos inflamados que mexem com as emoções das massas, pois justamente tem aqueles que se utilizam dessa inteligência, do seu poder de fala, do seu magnetismo pessoal para interferir no discernimento das pessoas, gerando até um certo fanatismo. Temos um exemplo disso na história da humanidade, que foi o Hitler, que foi líder da Alemanha e conseguiu convencer o seu povo a entrar em uma guerra que se tornou mundial a fim de promover uma supremacia ideológica e racial, causando muitos sofrimentos ao povo judeu. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, aqueles que tiveram essa missão de autoridade dentro de um governo, quando retornaram ao mundo espiritual, foi perguntado, depois do seu desencarne, que uso fizeram da autoridade que foi emprestada por Deus, que males foram evitados, que progresso foi promovido. Viste forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. Então, dentro da justiça divina, sabemos que tem a lei de causa e efeito, onde, se o homem tem a liberdade de agir, ele sempre responderá às consequências do bem ou do mal que tenha feito. O médium expositor espírita José Raul Teixeira, ele conta certa vez
que um dia foi realizar uma conferência numa cidade muito importante do Brasil. Ele e seus anfitriões foram almoçar no restaurante, foram de carro, e no caminho, numa avenida, enquanto estavam esperando o semáforo abrir, ele viu uma mulher andarilha, com roupa esfarrapada, procurando comida no caixão de lixo, e separava o lixo mais limpo. Raul ficou tão impressionado com aquela visão que perdeu até a fome, embora precisava se alimentar. Já no restaurante, quando ele tentava se recompor mentalmente, apareceu-lhe, através de sua vidência, um espírito amigo que o acalmou, dizendo que, mesmo que ele fosse lá dar comida àquela senhora, ela recusaria. Resumidamente, esse espírito amigo contou a história dessa mulher, que era a reencarnação de um famoso político brasileiro, ainda hoje muito conceituado, e que, por ter prejudicado tanto o povo, tinha reencarnado numa condição miserável, pois ele veio trazendo na sua consciência essa culpa. E ele voltou nessa condição para aprender a valorizar aquilo que ele tanto desprezara na vida anterior, as dificuldades financeiras do próximo. E, curiosamente, essa avenida que essa mulher estava tem o nome desse famoso político, que foi feita essa homenagem. Então, como vemos, todos nós estamos submetidos a essa lei de justiça, e onde cada um irá colher as consequências dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. A semeadura é livre, mas a colheita sempre será obrigatória. A terceira tentativa do rei foi o sacerdote. E aí temos que ter muito cuidado quando a religião se une com o poder, com o governo. Na Idade Média, muitos reinos se uniam com a igreja para ter o domínio absoluto do seu povo, que viviam quase como escravos. E aquele que fizesse qualquer coisa que contrariasse ou se opusesse ao rei era considerado um herege e era punido. Hoje, nós temos exemplos de certos países, principalmente aqueles do Oriente Médio, que têm alas religiosas radicais e que têm o poder, que governam esses países. Eles promovem conflitos, atentados, guerras. Internamente, as guerras civis, ou entre outros países. E mesmo aqueles que se dizem cristãos, que falam que seguem Jesus, também encontramos aqueles que pregam ódio, desavenças, preconceitos, baseados na sua interpretação da Bíblia. Essa interpretação é resultado do quê? Dos seus sentimentos ainda inferiores. Na quarta tentativa do rei, que foi o médico, esse se deslumbrou com o poder. E para garantir as suas regalias, os seus interesses, e para agradar aqueles que eram superiores na hierarquia, começou a propagar aí as mentiras, as falácias, com o objetivo de ofender, insultar, humilhar, degrinir a imagem dos oponentes, causando turbulências. E hoje nós estamos vendo isso. Nós, nas redes sociais, temos esse fenômeno da fake news, justamente com esse propósito
né, da mentira, distorção de informações, se utilizando sempre de meias verdades, com o intuito de perturbação. E essas mensagens vão incitando o quê? Cada vez mais a agressividade, o ódio. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje. As polarizações, os extremismos, as pessoas não mais diálogo, né? Elas simplesmente ficam se insultando nas redes sociais, porque têm opiniões adversas. Vamos lembrar que as discussões, elas são necessárias, é uma forma de crescimento, porque cada um vai expor a sua ideia e muitas coisas que não estamos enxergando, o outro está. Então, há um complemento, né, de troca dessas informações, dessa maneira de enxergar as coisas. Então, vamos ter cuidado, principalmente quando nós estamos lendo e compartilhando certas notícias. Vamos usar sempre da razão e o discernimento, porque se nós estamos alimentando isso, compartilhando essas fake news, nós estamos também contribuindo para a quebra dessa harmonia e do equilíbrio das relações entre as pessoas. E essa violência que existe nas palavras, no mundo virtual, ela pode ir sim para o mundo real, principalmente quando elas vão de encontro de pessoas que não estão no seu equilíbrio emocional, mental. Então vamos ter cuidados. A quinta tentativa foi o general que promoveu a guerra. E a guerra, meus irmãos, como sabemos, só traz destruição, dor, sofrimentos e mortes. Temos exemplo da Síria, que há quase 10 anos estão em guerra civil, onde há centenas de milhares de mortes e milhões de refugiados espalhados pelo mundo. Deus não nos criou para matar os nossos semelhantes, para humilhar, para enganar, aterrorizar, oprimir ninguém. No Livro dos Espíritos, na questão 742, tem a pergunta: que é o que impele o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só reconhecem um único direito, aquele que é o mais forte. Então a guerra ainda tão presente na história da humanidade terrena é um processo decorrente claramente do estado de inferioridade que caracteriza nosso planeta. E algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E que leis são essas? De amor, justiça, solidariedade, igualdade, liberdade, fraternidade e caridade. Então, meus irmãos, a nossa maior crise sempre foi a crise moral. Uma vez que nós temos que combater o egoísmo, que é a maior fonte da maioria dos sofrimentos humanos. Nós estamos aqui falando sobre essa questão do poder, da riqueza. Tudo isso são provas que o espírito em evolução tem que passar nas suas várias existências terrenas, assim como a miséria.
A miséria prova o espírito para que ele possa exercitar a sua força, a coragem, a sua resiliência e a sua fé. Mas a riqueza e o poder, elas também são provas difíceis. Porque aquele que consegue atender todos os seus desejos e seus caprichos, alimenta o que? O orgulho e a vaidade, que os deixam cegos para verem as necessidades e os sofrimentos do seu próximo, e os prende cada vez mais nas ilusões da matéria. E dentro das ilusões que o poder exerce entre os homens, por isso que vemos o quê? Os homens escravizarem outros homens. Vemos a exploração, essa tentativa de domínio do outro através de suas armas. Nessa ilusão do poder, vemos esses políticos que dilapidam o suor do povo, esbanjando o dinheiro dos impostos. Vemos aqueles que se utilizam de maneiras escusas, amealhar riquezas que nem vão usufruir nessa vida, porque são milhões conseguidos desta forma. Então, os homens iludidos se esquecem que a qualquer momento eles podem estar fora do corpo da carne, pelo fenômeno natural da morte física, deixando tudo para trás. E o que levará? Somente o bem ou o mal que fez nessa existência. Então, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, quando foi questionado sobre os políticos, ele nos disse: devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. E essa pandemia vem nos trazer reflexões justamente sobre como estamos levando a nossa vida e rever principalmente quais são os nossos verdadeiros e reais valores que iremos levar depois do nosso desencarne. E aí vamos perceber que o nosso verdadeiro poder é combater o mal que abriga o nosso espírito. Combater esse orgulho, o egoísmo, a agressividade, a violência, e usarmos o poder do amor, da serenidade, do entendimento, da compreensão, da aceitação mútua, do perdão. E para isso há a necessidade da vontade e o esforço do trabalho em nós mesmos de melhorarmos. E agora vamos voltar a terminar essa história contada por Jesus. Depois de tudo o que aconteceu, o rei, com a alma contraída e atormentada, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio, já que o general desencarnou na guerra. Assumindo esse cargo, esse primeiro-ministro meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os revoltosos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Pessoalmente, foi até a região que havia conflitos com o objetivo de observar-lhes as necessidades. Então ele se preocupou em saber por que as pessoas estavam tão revoltadas, o que estava acontecendo, e reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução. Então ele ergueu casas,
criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Então, por que esse ministro é considerado sábio? Sábio é aquele que tem muita inteligência e conhecimento, mas os outros ministros que o antecederam também tinham na área que atuavam. A diferença é que esse último, primeiramente, não agiu intempestivamente, não usou o seu poder para oprimir nem vingar o rei. Parou para refletir antes de tomar qualquer decisão. Antes de julgar, ele foi procurar o que estava acontecendo, o motivo daquela revolta. E vendo a situação de miséria, de falta de oportunidade de trabalho e de estudos, se compadeceu e usou da sua inteligência e do poder que tinha para auxiliar, dando àquele povo a dignidade e a oportunidade de crescer, de evoluir, tanto no seu intelecto como na sua moralidade. E aqui vemos que o bem deve estar expresso nas ações, nas atitudes. E fechando essa história, Mateus contemplava o Senhor embebecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. O amor e a sabedoria são duas asas que nos permitirão voar em direção à evolução espiritual. Essa meta é proposta para todas nós pelas leis divinas, onde nós necessitamos estar em equilíbrio com essas leis. Pela sabedoria, teremos ampla consciência dos nossos deveres e obrigações como filhos de Deus. Perante a família universal e pelo amor, entenderemos a urgente e imprescindível razão em trabalhar arduamente pela humanização social. Só conseguiremos combater o mal através da educação, que não se restringe apenas ao desenvolvimento intelectual, cultural, social e desenvolvimento de habilidades, mas sim a educação moral, que promove a transformação do ser, despertando o desejo de cada um de melhorar-se, desenvolvendo sentimentos elevados e mais puros, transcendendo o seu espírito, caminhando gradativamente para a perfeição e felicidades relativas. E a doutrina espírita vem com essa missão de resgatar e restaurar os ensinos de Jesus, esclarecendo que aos homens que os seus valores legítimos não estão nas coisas materiais que são transitórias. Emmanuel nos diz na obra O Consolador que, restaurando os ensinos de Jesus, esclarecendo os homens esses valores legítimos da criatura, é que será procedido então uma consciência e um coração mais limpos, onde será dada a cada um, de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Razão pela qual representa o melhor antídoto
dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo, pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Será pela educação que constituirá em alicerce seguro para uma pacífica e equilibrada vida em comunidade, que irá promover os legítimos processos de respeito, de justiça, que sejam a evolução moral do indivíduo e, consequentemente, da sociedade, e tudo se modificará para melhor. Quando cada indivíduo cumprir essa lei que Jesus nos deixou, amar o próximo como a si mesmo, sempre nos colocando no lugar do outro, antes de tomar uma atitude, também estaremos desenvolvendo a justiça, o amor e a caridade, que são as leis de Deus. E aí teremos uma sociedade mais solidária e fraterna, onde os que têm mais recursos auxiliarão os mais pobres, os fortes os mais fracos, os sábios ajudarão os ignorantes, vivendo todos em harmonia, embasados no respeito, amor e solidariedade. Assim seja. E eu fico por aqui, agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo que abençoe a todos com muita luz, com muita paz e sabedoria. E até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos.